Fala aí pessoal, tudo bem? Então, continuando hoje aqui já na nossa aula 4, já avançou aí praticamente as 3 aulas passadas, né? Mas essa, então já estamos na 4ª aula. Então, vamos dar continuidade agora. Nós paramos aqui nomeando essas nets, tá? Então já conseguimos mapear aqui todo o porte B e agora vamos continuando fazendo as próximas ligações do nosso esquema eletrônico, ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente vou dar uma ajeitada aqui agora para a gente fazer a ligação dessa parte do display que é bem interessante. Então eu já vou manipular esses dois resistores aqui. Então agora, fisicamente, para executar essa ligação, eu preciso trazer toda essa parte da ligação aqui para os pontos dos LEDs, tá? Então, em vez de eu pegar e ligar ponto a ponto aqui, eu vou fazer a ligação através das nets. Então, eu já vou selecionar todas elas aqui. Ok, vou dar um Ctrl C. E agora eu vou distribuí-las aqui. Tá? Então, RB0 ele vai aqui no D1. Então, vou trazer ele para cá. Ok, aqui eu já puxo, já fez a ligação automática. O D2 também eu vou trazer ele para cá. Quando eu puxo, ele também já realiza a ligação automática. Tá? Então, D1, D2, D3 também nós vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu só selecionar aqui. Ok. D3. D5 também. D6. Depois eu ajeito aqui, pessoal, não se preocupa, tá? D9. O D11. E o D12. Então agora realmente é só questão de organizar o visual. Então essa ligação aqui equivale como se eu tivesse ligado ponto a ponto com a linha nos seus devidos lugares. Então fica um esquema mais limpo, mais tranquilo para entender. Ou seja, esses pontos daqui já estão ligando diretamente os seus pontos pertinentes aqui nos LEDs, indicados como de D1 até o D12, né? Não estão na sequência, mas se refere a cada ponto desse de ligação. Ok? Então, maravilha. Agora vamos aqui para a parte do display de 7 segmentos. Então, eu vou dar um Ctrl V de novo. Vou trazer todas as nets novamente. E aí eu vou observar a letra que liga a cada display. Né? Essa é a ideia principal. Então, aqui já vou movimentar o meu G. Então, o G ele vem para cá. O F. O A. O B. O Q2 a gente deixa de lado. O C. Ele vem para cá. O D. E o E. Ok? Então vamos fazer o mesmo processo. Vamos só reorganizar as nets aqui, posicionamento. Ok, então tenho cada ponto ligado no seu devido lugar. Tenho o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Então estão representados aqui. Ó. Ok? Então por enquanto esse aqui eu não vou utilizar. Posso deletar. E essa mesma ligação, ela vai servir. Deixa eu já ajeitar aqui. Ela vai servir também para o DS2. Então eu posso vir fazer uma cópia geral das nets.
posso posicionar aqui na mesma altura e dou um Ctrl V aqui e faço exatamente a mesma ligação. Ok? Então eu tenho A, B, C, D, E, F, G ligados para o DS1 e A, B, C, D, E, F, G ligados também para o DS2. Ok? Vamos salvar aqui. Bom, agora eu já vou começar a organizar a parte do teclado. Então já vou separar aqui S2, colocar aqui embaixo e depois nós, se houver necessidade, nós organizamos melhor isso. O S3, S4 e o S5 por enquanto. Ok? Então já está posicionada as 4 chaves de entrada. Então aqui eu já posso ligar os pontos comuns. Ok? E também já vou ligar o ponto GND aqui também. Tá? Então todas estão interligadas ao ponto GND. E aqui eu já vou trazer os meus resistores também. Que são 20, 22, 24 e 26. Todos esses R's. Então, começando pelo 20. O 22. 24. E o 26. Então, vamos otimizar esse espaço aqui. E aqui eu vou tirar a visibilidade dos demais. Então, com isso eu ganho um pouco de espaço aqui para manipular os meus componentes. Ok, o R26 também vamos fazer a mesma coisa. Bom, legal. Então cada resistor desse vai servir como POAP aqui de acionamento para o teclado. Tá? Então vamos ligá-los cada um a seus pontos pertinentes. Deixa eu descer um pouquinho mais para organizar melhor esse. Então vamos aqui pegar a Place Wire. Então o R20 ele vai ligar no S5. Então S5, o R22 ao S4, o R24 ao S3 e o R26 ao S2. Então a cara vai ficar mais ou menos assim na nossa ligação do teclado. Ok? Aqui eu vou deslocar um pouco. E todos esses pontos aqui vão ser ligados um ponto comum que vai ser ligado ao 5 volts. Então também eu já vou pegar aqui o meu ponto de 5 volts para indicar. Mais 5 volts. E já vou ligar aqui nas nets os devidos pontos. Ok?
puxar assim para ficar um pouquinho mais organizado. Então tá aqui. Então já conseguimos fazer a parte de ligação do teclado também. Ok? Então continuando a ligação, agora eu vou ligar o R14, o 15, 16 e o 18. Então o 14 ele vai aqui junto com o S2. O 15 ele vai junto aqui com o S3. O 16 ele vai junto aqui com o SW4. E o 18 ele vai aqui junto com o SW5. Ok? Agora eu vou colocar as nets aqui nos pinos do port RA. Tá? Então eu vou vir aqui em net. Então eu vou começar pela parte do teclado. Tá? Então vamos renomear aqui RA1, o RA2, o RA3 e o RA4 por enquanto. Tá? Esse nome está aqui porque eu já tinha editado através daquele primeiro, lembra, né? Então ele faz essa sequência, mas é só editar normalmente aqui, não tem problema nenhum, ok? Então vamos lá. O RA1 ele vai ligar o LED 7, o D7, e vai ser a entrada para a chave S2. Então eu vou colocar aqui RA1, vou renomear, né? RA1 ele vai ser o D7 e vai também ligar a chave S2. Ok? Então o RA1 ele vai acionar o LED D7, tá? E também ele vai servir para ser a entrada da chave S2, no caso essa aqui. Ok? Então eu vou editar os demais, eu vou parar o vídeo aqui um pouco, vou editar só para não perder tempo dessa edição dos pinos, tá? Mas eu só vou mudar basicamente os nomes, ok? Então pessoal, agora eu já executei os comandos, eu vou rodar eles aqui para você ver passo a passo do que foi feito, tá? Então aqui eu renomeei as nets lá no RA, tá vendo? RA1 D7 S2, RA2 D8 S3, RA3 D10 S4 e RA4 S5. Tá? Posicionei elas nos seus devidos lugares, coloquei as suas linhas os seus pontos de ligação, tá? E já trabalhei eles nos pontos onde vão ser ligados lá nos pontos do teclado, ok? Olha lá, então levei o RA4, o RA3, o RA2, o RA1 e fiz as ligações. Deixa eu voltar aqui o comando, tá? E liguei cada um pertinente aos seus pontos lá, tá? E aí desabilitei o nome de res1 lá de cada componente do comentário, tá? Só peguei e posicionei novamente no seu devido lugar. Ok? Então esse foi o passo que foi executado para fazer a ligação aqui desse port. Então continuando aqui, pessoal, eu vou fazer a ligação dos 3 LEDs aqui que também compartilham acionamento através do port RA. Ok? Então vou passar aqui rapidamente para a gente não perder muito tempo demonstrando essa parte. Então o que eu peguei e fiz aqui? Já comecei a ajeitar lá os pontos, tá vendo? D7, D8, D10. Juntei os 3. Já trouxe o R11, R13 e o R19. Tá? Já organizei certinho lá o posicionamento, tirei os comentários, já fiz a ligação. Tá? Dei uma organizada aqui na parte do esquema. Posicionei eles nos devidos lugares e já copiei aqui os pontos de ligação que estavam aqui embaixo, eu já levei lá para cima, que é o mesmo ponto de ligação. Já posicionei, tá vendo? Já trouxe cada um no seu devido lugar e já liguei o ponto de GND. Então esses 3 pontos aqui, no caso o D7, D8 e o D10, que é o RA1, RA2 e RA3, eles compartilham esses mesmos pontos aqui, tá vendo?
Então tudo isso aqui vai lá para onde? Vai lá para o port, tá? Então é a mesma coisa que eu tivesse pegado o fio aqui, né? Cruzasse, trouxesse cada ponto aqui de ligação ao seu local. Então aqui fica mais fácil de visualizar isso, né? Não fica tão poluído o esquema, tá? Mas caso queira fazer com linhas diretas, ligando ponto a ponto, não tem problema nenhum, tá? Esse é só um método que pode ser utilizado ou não. Aí é particularidade de cada projetista, ok? Agora, pessoal, continuando a nossa ligação, então vamos fazer a parte do reset do microcontrolador, tá? E os pontos de ligação também que vai para a parte de programação. Então vou avançar aqui. Então selecionei já o R1 e o R4, tá? Fiz a ligação em série deles. Já selecionei também a chave, já liguei em série com os dois resistores, S1, tá? Coloquei uma indicação aqui de 5 volts e do GND, utilizando aqui o Power Source, tá? Pedi para mostrar já a indicação de mais 5 lá. Dei uma organizada. Já renomeei essa net aqui como RA5MCLR, que é do Master Clear, tá? Renomeei essa daqui como MCLR ISP, que é o que vai lá para o ponto de gravação. Coloquei as duas linhas já fazendo a interligação dos seus devidos pontos, tá? Olha lá, então já tem o RA5 e o Master Clear ligado. Já coloquei lá na porta do microcontrolador aqui no RA5, tá? Tá vendo? Então já nomeei aqui a net e já coloquei exatamente no seu devido ponto. Então já ficou ligada essa parte do reset, ou seja, quando eu tenho a alimentação positiva aqui, o meu controlador está funcionando normal, inicializa tudo. E aqui quando eu pressionar essa tecla de reset, aqui passa a ter o GND e acaba resetando o sistema. Tá? Então a função desse circuito é exatamente esse. Tá? E aqui os resistores, tá? Porque quando você grava esse ponto aqui, se eu não me engano, vai para quase 13 volts, então tem que ter esses resistores limitando aqui o divisor de tensão. Ok? Então agora eu vou gerar a ligação aqui da parte do D4 e o acionamento da lâmpada. Tá? Eles compartilham o mesmo pino de acionamento que é o RA0. Então já selecionei ali, tá vendo? Peguei o R2, tá? o LP1, desculpe, e o Q1 já fiz essa pequena ligação aqui, tá? Peguei o D4, já posicionei, R6 e R9 também já posicionei ali a ligação, tá? Dei uma editada aí nos valores, né? Nas referências do componente. Já fiz a ligação e aqui eu peguei uma Power Source 12 volts aqui, tá? Eu selecionei essa aqui. Ok? GND. Já fiz a ligação também. Esses dois pontos eles são interligados. Tá? E aí daqui eu fui lá agora peguei uma net. Renomeei ela como RA0 D4 LPT1, que é o que vai ser ligado aqui. Tá? Fiz a ligação, posicionei ela ali também. Ok, dei uma arrumada aqui novamente. E está pronta essa ligação também da parte de potência. Então quando eu acionar o RA0, automaticamente ele vai acender o LED D4 e também vai fazer o acionamento da lâmpada através do transistor Q1. Ok, acho que é tranquila essa ligação aqui, sem nenhuma dificuldade referente ao que nós já vimos anteriormente nesse esquema. Tudo bem? Agora vamos fazer a ligação aqui dos transistores de acionamento dos displays. Então eu posicionei mais para cima o DS1 e o DS2 com as suas devidas ligações. Posicionei o Q3, o Q2, tá? Dei uma organizada aqui, que eu dei um mirror, né? Fiz um espelho desse posicionamento. Ok? Então fiz a ligação
do emissor do Q3 no 1 e no 6, lá nos catodos, e do coletor do Q2 no pino 1 e 6 do DS2. Ok? Posicionei o R23 e o R25. Tá? Dei uma ajeitada aqui. E aí, então, o acionamento deles é através do RB4D6Q2. Então eu vou lá, copiei lá, ó, RB4D6Q2, fiz a ligação que vai fazer o acionamento desse transistor e também desse aqui, ok? Então, na verdade, ele é par complementar, né? Quando eu aciono um, desaciono o outro e vice-versa. E quando eu faço isso, também eu vou fazer o acionamento do D6, se ele estiver selecionado para usar com os LEDs. Ou, se ele estiver selecionado aqui, ele vai selecionar para o display através desse JP1, que é a próxima ligação que nós vamos realizar. Ok? Agora realizar a ligação aqui do jumper de seleção de LEDs ou display de 7 segmentos. Então posicionei aqui o JP1, tá? Dei uma organizada no designator e nos comentários dele. Já criei duas linhas de ligação. Então coloquei duas nets aqui, sendo não a net display e a outra net LEDs. Ou seja, se eu jumpear daqui do 1 para o 2, eu jumpeio o display. Se eu jumpear do 2 para o 3, eu jumpeio LEDs. E jumpeio o quê? Eu jumpeio o ponto GND, tá vendo? Então, se eu 1 e 2, eu jumpeio aqui para usar o display. Se eu jumpeio 2 e 3, eu jumpeio para usar os LEDs. Ok? Então, essa mesma net eu coloco aqui, ó, tá vendo? Então, ou seja, é a mesma coisa que esse ponto tivesse ligado aqui, né? Vamos fazer só uma... É a mesma coisa que eu tivesse feito isso aqui, ó. Tá? Dá na mesma, não há necessidade porque eu já coloquei a net ali. Ok? Deixa eu tirar fora aqui, para não ter problema. Deixa eu refazer a ligação. Então, é a mesma coisa. Deixa eu refazer aqui também. Ok? E aí, então, é só realmente realizar a ligação aqui da parte dos LEDs. Então, eu vou jumpear todos esses pontos. Ok? E aqui eu vou copiar a net LEDs, que é a mesma coisa desse ponto estivesse ligado exatamente aqui. Então, LEDs. Então, quando eu seleciono 2 e 3, eu jogo terra aqui nos LEDs. Quando eu colocar esse pino em nível lógico alto, vai acionar os LEDs. E aqui a mesma coisa, eu tenho terra aqui. Quando eu chaveio o transistor, eu jogo terra para cá e aciono o meu display. E aqui também vice-versa. Vai ser basicamente essa lógica de acionamento. Ok? Então já estamos quase finalizando o nosso esquema. Já conseguimos adiantar bem. Então vamos lá finalizar agora a parte do cristal e do conector de gravação em circuit. Agora aqui, pessoal, ligação do conector de gravação em circuit. Então aqui eu já dei uma espelhada nele, ok? Levei esses componentes lá para cima para abrir um pouco de espaço aqui. Então, pino 1, lembra que nós tínhamos já feito esse MCLR ESP aqui? Então ele vai exatamente aqui, que é o que vai para o gravador. Tá? Mais 5, GND. E aqui eu vou renomear essas duas nets daí. Então o pino 2 é o mais 5, o pino 3 é o GND, o pino 4 é o PGD e o pino 5 é o PGC, que é o clock e os dados aí que vai para o microcontrolador, tá? Sendo o RB6 PGC e o RB7 o PGD, ok?
Então aqui, pessoal, faltou um pequeno detalhe. Nós precisamos ligar o PGD e o PGC nos devidos pinos RB7 e RB6, ok? Esses pinos vão lá direto no pino do microcontrolador. Então aqui o que eu fiz? Eu peguei e joguei um pouquinho para fora o R17, tá? Com a sua devida net, e o R21 também, e vou colocar aqui, ó, RB6 e RB7 nos seus devidos lugares, tá? Diminuir um pouquinho a fonte para ficar para aparecer melhor no esquema, né? Não ficar dando interferência ali do P no resistor. E eu fiz para os dois PGC e o PGD, tá? Então aqui PGD RB7 e PGC RB6. Ok? Então estamos praticamente já finalizando o nosso esquema. Então depois vamos precisar só dar uma organizada melhor para melhorar um pouco essa disposição. E eu vou para a última etapa agora, que é ligar o cristal no microcontrolador. Ok? Bom, agora vamos para a parte de ligação do cristal. Então posicionei o cristal. Ok? Já liguei os pinos 1 e 2 do cristal aos pinos 15 e 16, que é o RA6 e o RA7. Já coloquei os capacitores no cristal também, de 22 PF. Editei aqui o posicionamento. E já liguei no ponto terra aqui. Então a ligação basicamente vai ser essa aqui. Bom, pessoal, então basicamente conseguimos aí já fechar. Né? Se tiver algum detalhezinho aí, a gente vai consertar ou vai corrigir isso na próxima aula. Né? Essa aula já está dando aproximadamente quase 30 minutos, então foi bem extensa essa aula. Então, na verdade, agora é só realmente remanejar, distribuir melhor isso aqui, mas todas as ligações já estão realizadas, né? Então, já está tudo certinho. Parte de jumper, gravação, parte do teclado, acionamento de potência, tá? Gravação, acionamento dos LEDs e display de 7 segmentos, né? Então, basicamente é mais dar uma conferida referente ao esquema que o Thiago Silva mandou, ver se está tudo ok, daquela conferida padrão, né, que faz parte do processo. Então, aí eu já acho que dá para a gente partir para o PCB, né? Ainda acho que vai faltar o detalhezinho da fonte, mas isso a gente já consegue também na próxima aula. Ok? Então, por enquanto, fica aí a aula de número 4, na finalização do nosso esquema aqui. Então, já está praticamente, não vou colocar 100%, mas 99% finalizado. E nós vamos partir agora para as demais tarefas para finalizarmos essa parte do esquemático. Ok? Então, por enquanto, fica aí essa videoaula de número 4. Vejo vocês na próxima aula, aula 5, finalização do esquema. E aí, quem sabe, a gente já consegue entrar até na parte de PCB. Importar tudo aí, fazer todo aquele roteiro que nós já fizemos em aulas passadas, mas reforçar agora o conhecimento com outros métodos. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima videoaula. Valeu, pessoal. Até mais.